Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Fantástica dessa sexta-feira. Sextamos com o nosso peixe que não venceu, mas convenceu. Foi isso. O vice-líder do campeonato, Red Bull Bragantino, dentro de casa, na nossa Vila Belmiro. Bom, sabe aquela situação? Pode ser até um pouco clichê falar mais uma vez, né? A gente usa isso muito no futebol. Pode ser coach, mas é a questão do meio copo cheio. A gente tem que ver realmente esse 3-1 diante do Bragabu. Porque assim, você pega um time sólido. O treinador tá há muito tempo já, conhece muito bem sua equipe. Enfim, é muito bom treinador, inclusive, o Caixinha. Tem peças ali interessantíssimas, como o Vitinho, o próprio... o Sacha, né, que tá jogando bola ali. E a gente viu a lei do ex brilhando também diante do Santos. Mas a gente vê que o meio copo cheio pro Santos, diante de um Red Bull Bragantino totalmente sólido, vice-líder, atrás somente do Botafogo, justo. Só não foi justo a arbitragem do Klaus, né? Porque eu achei que na primeira etapa ele castigou. Porque assim, o Santos estava muito bem na partida, teve a bola na trave logo que, com seus... nem um minuto de jogo, era segundos ainda, o Kevson deu uma canetinha ali no defensor do Bragantino pelo lado esquerdo, o Lucas Lima que já estava entrando dentro da grande área ele como elemento surpresa e chutou muito bem ali no primeiro pau do goleiro Cleiton, mas foi na trave. E assim, o Santos pressionou bastante, o Marcos Leonardo perdeu uma porrada de oportunidade, o Patati na segunda etapa também, que entrou no lugar do Dodi, que tava mal pra caramba, a gente vai falar muito sobre isso. É porque assim, o 3-5-2 na primeira etapa tava dando muito certo. E é a maior característica desse Santos de Marcelo Fernandes. E aí ele se abdicou, tudo, aí tava o quê? 2-0 já pro Bragantino. Aí ele foi mexendo e virou um 4-3-3 na segunda etapa. E assim, se você vai jogar nesse sistema, nesse formato, você precisa de um volante de contenção. E ele fez falta, Rincon. Né? Então, se você não tem um volante como ele, o 4-3-3 vai ficar nulo. Porque ele tirou o Lucas Lima, na minha opinião, eu não tiraria o Lucas Lima, e colocou o Nonato. O Nonato, toda vez que entra muito sem ritmo, ele destoa totalmente ali o campo de ataque do Santos. Destoa demais. No finalzinho lá ainda, enfim, fez uma falta lá, queria ir pra cima do jogador Bragantino. Lamentável, né? Enfim. Mas eu não tinha feito essas alterações. Eu achei que ele mexeu mal, o nosso presuntinho, e o sistema de jogo. Ele acabou sabotando o seu melhor, que ele colocou. Aquela identificação tática no peixe, que foi a linha de 3. Né? Pra mim, o Dodô também fez uma boa partida. O Joaquim, gostei. Eu tenho gostado muito do Joaquim nesse sistema do 3-5-2, porque tá dando mais estabilidade pra ele e ele vem subindo bastante. Trabalha até como um zagueiro back central. Um zagueiro central. Isso está sendo bem interessante. Eu tenho gostado bastante das partidas do Joaquim nesse sistema. Mas aí virou isso, um 4-3-3 na segunda etapa, que eu vou trazer aqui para vocês no campinho. No desconto ali, na verdade, né, no segundo tempo, o Santos descontou com um desvio, contou com um desvio do Léo Ortiz, e ele colocou para dentro, né, pro seu próprio patrimônio, um belo cruzamento do Mendonça, um Mendonça que entrou no segundo tempo, mas assim, eu também não colocaria ele. Mas eu colocaria o Furt. O Furt sempre entra muito bem, né? E dá pra jogar, já deu pra ver que dá pra jogar. Eu acho que ele e Marcos Leonardo. Mas ele entrou no lugar do Marcos porque está fora, né? A gente também tá um monte de jogadores importantíssimos fora para esse jogo importante no Beira-Rio no domingo. Bom, aqui tá o 4-3-3. O que mais me chamou a atenção nessa derrota do Peixe na Vila. Desde já, parabéns à torcida do Santos, que vem representando cada vez mais. Fizeram uma festa linda, não deixou a equipe desguarnecer no finalzinho de partida. No final da partida, tá de parabéns demais. Que orgulho. Bom, esse 4-3-3 aqui, o Lucas Braga, né, que ainda ficou em campo.
é o que fragmentou o jogo do Santos e deu muito campo pro Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino, que iniciou no 4-2-3-1, né, com o Sacha brigando entre os zagueiros do Santos, mas aquele Vitinho dá muito trabalho também, pelo amor de Deus, é muito bom jogador, agudo. E aí, ele leu muito o jogo, colocou o Elinho também, Elinho entrou bem, e aí acabou fazendo o terceiro gol. A questão da arbitragem, o Klaus, eu não gosto de falar de arbitragem, mas ele comprometeu o jogo sim, na minha visão. Porque pra mim foi pênalti em cima do Marcos Leonardo. Foi muito pênalti. Tudo bem, o pênalti pro Bragabu, ok, que foi o Sacha lá e converteu. Pra mim, aquilo foi pênalti e depois foi revisto, né, no VAR. Mas do Peixe, pra nós, nem no VAR foi ver. Então eu achei que o Klaus, sempre ele, né? Enfim. Pro campo e bola aqui, o meio campo, nesse 4-3-3 na segunda etapa. Né? O Patati entrou no lugar do Doge. Aí ficou o quê? O Patati no lugar do Doge, o Doge que não fez uma boa partida, ele jogava mais na beirada. Ficou um Santos desorganizado no segundo tempo, principalmente com as mexidas. E ele ficava jogando aqui na beirada, que é a dele, certo? Nonato aqui ficou no meio campo, fazendo o papel do Lucas Lima. E o nosso Jean Lucas, que não fez aquela boa partida no qual a gente está acostumado, mas devido ao sistema que também não favoreceu. E assim, se você tem um meio campo que não tem um volante de contenção, aqui ficou explícito. Porque se você tirou o Doge, certo? Aí ficou o Patati aqui, ó, trabalhando junto com o Furt, Mendonça e o Soteldo, que ficou um pouquinho mais recuado, né? Trabalhando entre linhas aqui e fazendo amplitude pelo lado esquerdo. Foi isso que aconteceu. Ficou um Santos realmente desorganizado nesse 4-3-3. E um meio-campo totalmente nulo. Não teve ocupação de espaços, eles não conseguiram fazer essa ocupação de espaço diante do jogo do Red Bull Bragantino. E aí é onde basicamente o Santos perdeu o seu jogo de vez. Porque poderia até então diminuir um pouco mais o placar, com todo respeito ao Bragantino, mas a gente conseguiria se mantesse o 3-5-2, no qual o Marcelo Fernandes acabou se abdicando. Esse meio campo aqui, pra mim, foi onde matou tudo. Aí ficou o Nonato, o Jean Lucas e o Patati de beirada. Quem mais ia ficar aqui de contenção, compactando a linha do meio campo? Ninguém. Aí a gente perdeu o jogo aí, certo? Na segunda etapa, porque na primeira a gente até que esboçou um jogo bom. Certo, gente? Bom, nação. João Paulo, né? O João Paulo, pra mim, fez boas defesas. Quase pegou aquele pênalti, quase do Eduardo Sacha. Mas pra mim, até que na primeira etapa ele foi exigido, né? E conseguiu corresponder. Certo, gente? Bom, esse foi o Táticas Fantásticas de hoje. Eu já volto na próxima semana, na segunda-feira, pra gente falar de uma vitória contra o Internacional. Amém. Rei Pelé há de nos ajudar. E eu vou frisar aqui pra vocês. Eu até comentei no meu Instagram, nivelado por baixo demais. Tá muito nivelado, vai prometer muita coisa. E a gente vai se salvar nesse nivelamento por baixo aí até a última rodada. Beijo e vai pra cima deles.